Ela vai fazer. As minhas irmãs, os meus irmãos, boa noite. É chegado este momento abençoado, onde vamos agradecer muito a Jesus pela oportunidade abençoada, santa que Ele nos concede, estar aqui nessa noite, né? Recebendo toda essa vibração, todos esses fluidos santificantes que descem para cada um de nós, que desde mais cedo os amigos espirituais já prepararam a casa para nos receber. A gente agradece tanto, meus irmãos, e nessa noite especial, porque a nossa irmã abençoada, né? Uma irmã que sempre traz tanta coisa boa para nós, e nessa noite ela vem trazer para nós o pedir, obter, é o que a gente mais faz. Nós pedimos tanto a Deus, desde que o dia amanhece, estamos sempre rogando a Ele proteção, amparo, sustento nas nossas dificuldades, né? Então a nossa irmã vai falar para nós hoje, é uma irmã que há mais tempo, ela demorou um pouquinho, a nossa irmã está aí junto de nós, e a nossa irmã vai falar para nós nessa noite, né, o pedir e obtereis. A nossa irmã Simone, de Barbacena, né? Que Jesus abençoa muito a irmã, abençoa os seus amigos espirituais que estão junto dela, para que eles possam também trazer, ajudar a irmã, para que ela possa trazer, sempre ela traz aquilo que nós precisamos de ouvir, e que nós precisamos também de pôr em prática na nossa vida diária. Então, meus irmãos, vamos unir pensamento, unir os nossos corações, e vamos pedir ao nosso Pai a vosso auxílio, para que nós dessa noite saiamos melhores do que aqui adentramos. Todas as vezes que viemos aqui dentro dessa casa abençoada, agradecendo muito a Jesus, agradecendo muito a Deus, agradecendo aos nossos amigos espirituais, que sempre nos auxiliam, agradecendo os benfeitores da casa, que sem eles não somos nada. Então, e agradecemos muito pela visita da nossa irmã Simone, que está aqui junto de nós, e que é ela que vai trazer a palavra para nós que nós precisamos. Então, que Jesus ilumina muito a nossa irmã, abençoando sempre ela, para que ela sempre tenha toda a oportunidade que ela tiver, ela possa estar no nosso lado, porque ela já faz parte da família da nossa casa, nosso lar. Ela já faz parte dessa família. Então, Jesus, que possa nos abençoar, e vamos pedir a Ele, numa prece humilde, a vossa bênção, o vosso auxílio, a vossa ajuda para cada um de nós, na nossa caminhada aqui na terra. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, sustenta teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo mensageiro do Senhor, abre sobre nós tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levante os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde-nos em todos os sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria, orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual nós podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, recebe em teu seio a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo os nossos horizontes com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados em teu santo evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar à morada do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira,
E assim seja. Através dessa humilde prece, Senhor, é que vos pedimos em teu nome que possa ser aberta a nossa humilde reunião dessa noite. A palestra da nossa irmã Simone, que vem de Barbacena, com frio desse, trazendo para nós aquilo que nós precisamos. Que Jesus te abençoe, minha irmã, a hora é sua, a casa é sua, que Deus te proteja. Uma boa noite a todos. É com muita, muita alegria que eu retorno a essa casa, que nos acolhe com tanto carinho. Se está frio lá fora, porque aqui o calor humano é tão grande que a gente realmente não sente esse frio. E é com muita alegria, retorno para lá, que a gente vem a essa casa onde eu me sinto realmente parte, mais um membro da família, pelo carinho que vocês têm para conosco. Muito obrigada. Possamos, neste momento, agradecer a Deus por estarmos aqui, pedir aos benfeitores espirituais dessa casa que nos iluminem, para que a gente possa realmente ter a capacidade de passar a mensagem fiel aos ensinamentos do Mestre e que ela possa chegar a cada um. E que a paz do nosso Mestre Jesus encontre cada coração. Esse tema ele foi sugerido por uma casa que está estudando o Evangelho segundo o Espiritismo todas as semanas. Aí ele vai sugerindo o tema para nós, e eles já estavam no finalzinho, que é o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente deixa aqui como suporte de leitura, para que vocês possam depois fazer a leitura em casa quando possível, para realmente fechar com chave de ouro esse estudo. E ele pega a primeira parte do número 1, do item 1 ao 4, que é exatamente a qualidade da prece. Quando a gente se propõe a estudar o Evangelho do Mestre Amado, a gente tem que entender um pouquinho o que ele queria nos falar com aquela mensagem. Se a gente for olhar em João, capítulo 15, versículo 7, Jesus fala o seguinte: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em ti, tudo o que pedires obtereis. Numa primeira leitura assim mais rápida, a gente já corre o olho, assim, já pega o finalzinho ali, olha, tudo que eu pedi eu vou obter. Como se Jesus fosse o mestre da lâmpada. Só que aí quando a gente começa a estudar à luz da doutrina espírita, com as suas chaves da lei de causa e efeito, da reencarnação, das pluralidades das existências, dos mundos habitados, das escalas dos espíritos, a gente vai de uma certa forma que ampliando o nosso conhecimento, o nosso entendimento, aumentando a nossa compreensão sobre aquela simples frase de Jesus, trabalhando ali cada palavrinha para ver realmente se a gente está conseguindo absorver esse pensamento iluminado que ele quis nos trazer há mais de 2000 anos. E somente dessa forma é que nós podemos fazer o real estudo da mensagem do Mestre. E o objetivo do nosso estudo de hoje é compreender o significado espiritual da expressão pedi e obtereis, identificar a prece como ferramenta de transformação interior, refletir sobre os mecanismos de funcionamento da prece e refletir sobre a necessidade do perdão. Porque no finalzinho dessa parte, qualidades da prece, ele fala da importância de, antes de orar, pedir perdão a Deus ou olhar para dentro de nós mesmos. Então, a gente vai basear nisso tudo. Então, como a gente está falando de pedir, a gente pode colocar aqui a prece e a oração como fundamento. E hoje, não por acaso, eu assisti um videozinho da atriz Ana Rosa, onde ela participa do primeiro filme de Nosso Lar. Ela é a atriz da Globo, já fez mais de 60 trabalhos, novelas belíssimas. Hoje ela é espírita. E ela dá um testemunho que logo no início da vida conjugal dela, ela teve um filhinho que faleceu com 1 ano e 2 meses, de leucemia, que na época não tinha cura. Ela tinha 18 anos. Ela fala que simplesmente rompe com Deus, literalmente. Ela fica magoada a tal ponto, sem entendimento, aí a necessidade do estudo e da claridade que a doutrina espírita vai nos trazer para a reflexão, ela realmente rompe com Deus. E qual a nossa relação quando a gente está louvando a Deus através da oração? O que é oração para nós? Será que nós sabemos o que realmente é orar? Qual é o objetivo real da oração?
Ou a gente ainda é aquela pessoa que fica só pedindo pelas coisas do mundo, pelas necessidades do dia a dia? Você tem dificuldade de orar? Com que frequência você costuma ter esse hábito da oração? Isso tudo pede a nós grandes reflexões que nós vamos desenvolvendo, e os espíritos vão tratar dessa questão porque eles percebem que Deus, a forma como a gente enxerga Deus, vai fazer toda a diferença na forma como eu vou me relacionar. Então, eles colocam para nós, e Kardec vai trazer no Livro dos Espíritos, no início da parte das leis morais, a primeira lei como sendo a lei de adoração, que é nada mais, nada menos que essa minha relação com Deus. Como que ela se dá? Como que eu vejo essa figura de Deus? E ele também vai colocar para nós, aí logo que a gente vai descendo um pouquinho as perguntas, a gente vai ver ele colocando a prece como esse pilar da lei de adoração, dessa inter-relação minha com o nosso Criador, ou seja, da criatura com o Criador. E toda a doutrina do Cristo está fundada sobre o caráter que ele atribui à divindade. Não é mais um Deus terrível, ciumento, vingativo, mas um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso. Pôde fazer do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição expressa de salvação. Está lá na Gênesis, na parte 23. Ter uma visão mais lúcida de Deus vai me fazer ter um entendimento melhor de como ele age. Porque não é mais um Deus que a gente, igual a gente enxergava antigamente, vingativo, que vai trazer para nós, se você não fizer isso, você vai ser punido naquilo, uma punição eterna. E quando a gente começa a estudar Deus com os olhos de Jesus, a gente vai observar que ele não se preocupou em nos apresentar Deus de uma forma da linha filosófica, nem da linha do raciocínio. Ele sabia que isso viria 18 séculos depois com o Espiritismo. Ele se preocupou em nos apresentar Deus na linha do relacionamento do Criador com a criatura. E ele se preocupou muito em nos apresentar Deus como um Pai amoroso, misericordioso, que fica feliz com a volta, com o retorno do filho que se arrepende. Então, em todas as parábolas, quando a gente vê a imagem de Deus simbolizada, a gente vai observar daquele pai que perdoa, daquele pai que tem misericórdia, que usa de compaixão para conosco. Então, quando a gente começa com a necessidade do estudo, a gente vai ampliando o nosso entendimento de como essas leis funcionam. E essas leis não é a bel prazer nem de Deus, elas foram criadas por Deus, mas dele não mexe, são as leis naturais. Então, tudo que nos acontece, a gente vai começando a entender que faz parte da nossa relação com as coisas, com as nossas escolhas, com a forma como lidamos com as coisas. E nós temos ali na questão 658, a prece é sempre agradável a Deus? Allan Kardec faz essa questão para os espíritos. E ali os espíritos respondem para nós. A prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo. Quando eu me proponho a orar, o Evangelho segundo o Espiritismo tem uma sugestão de Jesus. Coloque-se num local fechado, num local mais íntimo, quando você se propor a orar. E quando a gente entende isso ao pé da letra, a gente acha que é um local. Só que quando a gente vai aprofundando, a gente vai entender que não necessariamente é um local físico, mas esse recolhimento é com o nosso mundo interior. Isso significa que eu posso fazer a oração em qualquer lugar, não necessariamente na casa espírita, não necessariamente na igreja, mas eu posso fazer a oração em qualquer lugar que eu esteja, mesmo que trabalhando. E a gente vai observar ali no livro A Terra e o Céu, o Clarencio, que é o instrutor ali de André Luiz, ele vai falar para nós, todo desejo é manancial de poder. Então prestem atenção, porque isso é muito importante. Todo desejo é manancial de poder. Então tudo que a gente deseja tem um poder.
Ali ele fala isso porque eles estão estudando exatamente no capítulo 1 sobre a prece. E ali ele vai falar isso por quê? Porque ele está explicando ali como que a gente relaciona, o que a gente chama de prece. Porque aí o Hilário, o outro rapaz que está estudando com o André Luiz junto com o Clarencio, ele pergunta, então, se todo desejo é manancial de poder, significa que um homem que esteja planejando um crime, ele esteja também fazendo uma prece? Aí ele fala assim, nesse caso a gente abstém da palavra de prece e chama de invocação. Prece é quando nós elevamos os nossos pensamentos a coisas positivas, que vão trazer um benefício para as pessoas, mas buscando o reflexo da espiritualidade maior, ou seja, correlacionada com bons sentimentos. Quando a gente correlaciona o nosso desejo com maus sentimentos, a gente não chama de prece, mas sim de invocação, e a gente está invocando os espíritos desequilibrados. E é manancial de poder. Tanto que a gente vai ali mais para frente no livro, o livro vai se desenvolvendo, nós temos uma personagem chamada Zulmira, ela acaba participando da morte do enteado. Sem querer, porque ela não queria que ele... ela não matou, mas ela pensou em matar. Ela pensou que seria muito melhor a vida dela sem ele. Então é uma reflexão muito profunda quando a gente começa a observar. E como que eu estou, como andam os meus pensamentos? Mais ainda, mais profundo, como andam os meus desejos? O que eu realmente tenho desejado? Porque aí ele fala, pedi, aí vem Jesus lembrando para nós, e obtereis. Para que nós tenhamos muita responsabilidade com esse pedir. Eu estudo no YouTube, tem essa série, chama Psicologia Espírita com Joana de Ângeles, e ela está condensada em 20 episódios, onde a professora tratou, junto com os estudos de Joana de Ângeles, sobre consciência nos relacionamentos. E a prece é um relacionamento meu com Deus. E ela ali vai tratar do meu relacionamento com o próximo, do meu relacionamento comigo mesmo e do meu relacionamento com Deus. E tem uma parte que chama perguntas e respostas. Ela vai interrompendo o estudo a cada 4 episódios, ela para e faz perguntas e respostas. E surgiu essa pergunta, que eu acho que ela cabe muito no nosso estudo hoje. Quando não sabemos o que, nem como falar nas nossas preces, Deus é capaz de ouvir os nossos silêncios mais profundos? Quando você está com a dor muito profunda, que você não consegue nem falar, nem processar o que está acontecendo, será que Deus é capaz de ouvir? Com certeza. Os espíritos, eles não precisam de palavras. Os espíritos, eles se comunicam pelo pensamento. Daí a necessidade do bem pensar, para atrair bons espíritos. Porque eles, além de se comunicarem com os pensamentos, esses pensamentos são recheados de cores e de emoções, como a gente vai aprofundando no estudo. As palavras, na verdade, não são para Deus. As palavras são para nós. Por isso que é muito importante ao orar, e a doutrina espírita vem trabalhando muito isso com a gente, que a gente opte pela prece não pronta, por aquela prece que é decorada, sem intenção, sem reflexão nas palavras. E não a quantidade também de prece, porque não precisa, não é a quantidade de prece que vai fazer aquele pedido ser atendido, muito menos a quantidade de palavras que você fala. Mais importante, a gente viu na questão anterior, é a intenção, é o sentimento. Então, por que a gente tem que fazer por palavras e principalmente palavras espontâneas? Porque é terapêutico. Se a gente for numa terapia, numa consulta com o psicólogo, a gente vai ver que a base, o pilar da terapia é a conversação. Então, as palavras não são para Deus. As palavras são para nós. A partir do momento que você, de forma muito sincera, no seu recolhimento íntimo, independente do local, se coloca a fazer a oração, você, de forma espontânea, você vai escutando o que você está pedindo. E você, de uma certa forma, vai analisando. Nós temos Jesus como nosso terapeuta por excelência. E a partir do momento que você vai falando daquilo que você necessita,
não raras são as vezes em que você mesmo encontra a solução. Por quê? Porque faz parte da terapia, através da palavra, encontrar a solução dos problemas. E com a boa intenção, nós vamos realmente tendo os bons espíritos do nosso lado. Na prece que Deus nos envia, os bons espíritos para nos assistir, é um socorro jamais recusado e um pedido, quando pedido com sinceridade. Deus opera em silêncio. Por isso que muitas vezes a gente acha que ele não está nos ouvindo, porque a gente, como que ele não fez o que eu pedi ainda? Ele não está me ouvindo. Ou a gente não entende como que aquele pedido está sendo aceito. Essa que é a dificuldade nossa ainda de entender que o Pai jamais nos deixa órfãos. Deus não traça para nós, na nossa reencarnação, um programa e põe ali para rodar o disco e deixa a abóbora lastrar. Não é bem assim. E eu já cheguei a duvidar da prece. Quando a gente vai estudando o Espiritismo e a forma, a gente tem que fazer a oração até para estudar. A forma como a gente entende, se a gente entender errado, porque a princípio você pensa assim, se a minha reencarnação foi programada, se essa situação tem que acontecer, por que eu vou fazer uma oração? Se nada pode mudar. E não é assim que funciona. Não é uma coisa pronta, determinada. Tem situações nossas que nós realmente precisaremos passar por elas para que a gente avance um degrau acima. Como alunos que já estão prontos para superar obstáculos, às vezes mais profundos. Quer ver um exemplo? A perda de um filho por uma mãe. É um obstáculo muito grande. A mãe ali pode se perder, o espírito dessa mãe pode se perder na caminhada. Mas se aquilo já nos acontece, como qualquer outra situação difícil, é porque nós já temos capacidade e entendimento para superar aquele obstáculo, para subir mais um pouquinho. E nos estudos que eu tenho feito, a professora ainda fala que essas dificuldades, quando elas são muito grandes, não é um pulinho que você dá, não. É um salto que você dá na sua evolução. Por isso que essas dificuldades maiores são extremamente importantes. E não são todas as pessoas que estão preparadas para ela, não. Tem pessoa que vai passando dificuldades assim mais simples, que você fala assim, nossa, aquilo ali não é nada perto do que eu já vivi. Porque você já é um espírito mais evoluído e consegue realmente avançar mais um pouco. E nesse degrau, ela ainda usa o termo catapulta. É como se realmente te julgasse, te lançasse. Esse sofrimento vai ser um lançamento para você num degrau muito acima. Então, quando a gente começa a entender que isso tudo faz parte do nosso processo evolutivo e que Deus está ali do nosso lado, a gente começa a entender que todas as nossas dificuldades, elas são momentâneas. Porque Deus não é sádico. Ele não coloca o sofrimento para que você passe por ele. Ele é um aprendizado. Quando eu começo a entender que o sofrimento ele vem para mim como um aprendizado, como uma dificuldade, seja uma enfermidade do corpo, seja um problema de ordem material e financeiro, seja a perda de um ente querido, essa dificuldade que eu estou passando, ela é para me ensinar algo. E ela tem a duração necessária, nem um minuto a mais, nem um segundo a mais. Ela não vai durar nem um segundo a mais. Deus está constantemente conosco. Ele prevê e provê. Ele está conosco no sentido de que ele sabe que se você aprendeu a lição antes do que era previsto, acabou, cessa-se o sofrimento. E a Ana Rosa vai falar isso para nós, porque aí ela começa a estudar o Espiritismo, 18 anos depois ela perde a segunda filha. Aí ela já com base em tudo que ela já entendeu da doutrina espírita, ela fala que foi um tripé. O Espiritismo, o trabalho, por isso que a gente tem que, além de orar, não basta só orar, a gente tem que buscar ação, porque isso também é terapêutico. Se eu busco as bênçãos de Deus, eu também tenho que ser instrumento de Deus na mão, no caminho de outras pessoas. Então não basta na hora do sofrimento eu falar assim, não, estou sofrendo muito, vou ficar em casa, não quero ver ninguém, entrando numa depressão muito grande. O trabalho também é ferramenta de libertação. Aí ela fala que o tripé foi o Espiritismo, o trabalho e a terapia. Ou seja, na palavra, na conversação
ela foi buscando realmente esse acolhimento e a busca realmente de uma renovação. E Jesus é o nosso terapeuta por excelência. Por isso, conversar com Deus, ter essa intimidade com Jesus, que nós possamos cada vez mais utilizar da oração no nosso dia a dia. E nós temos buscado a oração no nosso dia a dia? Nós temos realmente voltado a nossa atenção para Deus? Com que frequência? Durante todo o dia você se pega elevando o seu pensamento ao alto? Ou você faz isso só naqueles momentos de extrema dificuldade? Igual a gente vai ver os discípulos no barco, aquilo ali é muito significativo e muito simbólico. Quando a gente vai ver no barco Jesus num cantinho, dormindo, e os discípulos ali na conversação, na brincadeira, de repente vem uma grande tempestade, eles se desesperam e chamam por Jesus. Será que nós somos ainda assim? Que só lembramos de Jesus no momento da dificuldade, no momento da tempestade, em que o barquinho está ali tremendo? Nós temos no livro Pensamento e Vida, é um livro que eu sugiro não somente ler, mas estudar. Nós vamos, Emmanuel traz para nós que a oração é divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior para refletir-lhe a grandeza. Aqui Emmanuel faz uma comparação com o primeiro capítulo deste livro, onde ele vai falar que a mente é o espelho da vida em toda parte. Então ele compara a nossa mente, a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso olhar, para onde a nossa atenção, vamos colocar a mente como a nossa atenção, é o espelho da nossa vida. Se é um espelho, ela está refletindo. Ela está refletindo o quê? No que eu falo, nas coisas que eu faço, nas minhas ações. Então, a mente, o que eu penso, reflete no que eu falo e reflete no que eu faço. Gente, eu acho isso muito interessante, porque a gente estuda e começa a observar as pessoas falando. Tem pessoas que vão falar só de um assunto. Você vê exatamente a mente, o espelho dessa pessoa voltada somente para aquela questão. E isso nos ajuda a refletir para onde está a nossa atenção. Porque, de acordo com o que você está falando, de acordo com o que você está pensando, mostra exatamente a direção do seu espelho, ou seja, o seu foco. Você está focado muito em quê? Ainda nas coisas materiais? Ou você já consegue buscar as coisas espirituais? E ali ele vai falar que o sentimento seria a face do espelho. Então, a gente vai refletir o que a gente está sentindo. Aí ele fala que coração e pensamento não são duas coisas separadas. É uma coisa só. Então, para a gente entender um pouquinho mais, eu tenho um espelho. Eu vou refletir esse espelho, ou às vezes para cima, ou às vezes na horizontalidade, ou às vezes na verticalidade, nos planos inferiores. De acordo para que o lado eu esteja virando o meu espelho, eu vou refletir aquela imagem. Aí ele traz chama cadeia renovadora da vida, que é assim, deixa eu lembrar direitinho, eu tenho cola aqui, acho que não preciso ficar lembrando, acho que está no próximo slide. Ele fala que é o seguinte, o reflexo, a face do espelho, ela vai esboçar o sentimento. Então, para onde você voltar o seu espelho, ou seja, a sua mente, a sua atenção, vai gerar um sentimento. Isso é automático. Então, às vezes, você não quer ver falando de morte, mas você passa na sala, a televisão está ligada, vem um noticiário pesado de alguma morte ali pesada, algum assassinato ali que a gente fica meio apavorado, aquilo na hora gera uma emoção. Mas ele fala que o reflexo, para onde a sua mente prestou atenção, é esboço. Ali não está finalizado o seu sentimento. Pode ser de raiva, pode ser de alegria. Aí ele fala que dá tempo de você refletir, se você tiver com consciência, prestando atenção no que você está sentindo. Você presta atenção no seu sentimento. Aquele sentimento, ele vai plasmar a ideia. Olha só que interessante. Aí você ainda consegue segurar a boca. Aí você para assim, opa, pensei uma coisa ruim aqui, mas ainda consigo segurar. Ótimo. Mas se você não tiver esse controle, você vai plasmar o pensamento com toda a sua energia, com toda a sua forma, com toda a sua cor, com todo o seu formato,
e vai determinar a sua atitude e a sua palavra. Então, tudo começa pelo sentimento, tudo começa pelo coração. Por isso, Jesus é o nosso mestre do coração. Ele pede para a gente toda hora, olhe para dentro, olhe para o seu interior, pare de prestar atenção no mundo lá fora, pare de prestar atenção no outro. E hoje nós andamos extremamente distraídos. Vamos voltar o nosso olhar para o que nós estamos sentindo. Observando o que eu estou sentindo, eu ainda tenho meios de mexer naquele sentimento através da minha inteligência, do meu raciocínio, para que eu possa esboçar melhores, plasmar melhores pensamentos, que são reflexo. Então, do mesmo jeito que o outro está refletindo em mim, o que ele está pensando, o que ele está falando, eu também estou refletindo no outro. Olha a nossa importância no meio onde a gente está vivendo. O que nós andamos refletindo? Ali a gente tem a mente, então, como esse espelho da vida, a pensar para que lado nós estamos virando o nosso espelho. Para coisas materiais, prazeres sensoriais, dos 5 sentidos, vícios de toda sorte, ou eu já estou voltando mais a minha mente para o estudo do Evangelho, para valores espirituais, para o serviço no bem. Isso vai fazer total diferença na nossa escolha, porque o hábito de voltar a nossa mente para o que é de ordem superior, vai me ajudar a refletir nas coisas que eu falo e nas coisas que eu faço. E ele coloca que esta é realmente a finalidade da prece, é a sua função. Esta, na essência, é a função da prece, buscando o amor divino para concentrar-lhe a claridade sobre os valores da ignorância e do sofrimento, da miséria e do ódio, que ainda se estendem no mundo, ainda está no pensamento e vida. Ali dá para refletir bem, ó. A gente vai ver que o objetivo da oração, então, não é atender aos nossos pedidos, apesar de que eu posso pedir tudo, porque no falar eu vou processando a informação e achando a solução. E os espíritos vão me ouvindo e colaborando comigo. Todos os espíritos. Então, muita atenção no que vai falar, no que está pensando. E ali é exatamente esse o objetivo da oração. A gente pega o espelho da nossa mente, volta ele para as esferas superiores, recolhe ali esse reflexo divino de Deus, todas as suas potencialidades, a forma em resolver os meus problemas, volta ele para o mundo, trabalhando a ignorância, a miséria e o sofrimento. Então, isso é para nos mostrar que a prece sem obras não tem validade. E obras sem prece também não é interessante. Então, para tudo que eu vá fazer, tudo, eu levo primeiro a minha mente aos céus. Peço a proteção divina e a claridade dos bons espíritos. Depois eu saio no campo de ação a refletir esses reflexos divinos. No meu falar, no meu pensar, no meu fazer, sendo verdadeiramente instrumento de Deus aonde eu estiver. Exemplo, Madre Teresa de Calcutá. Exemplo, Jesus. Só que Jesus já tinha o espelho dele, a mente dele já era toda elevada aos céus. Tudo de ordem superior. Não cabia em Jesus um pensamento ruim. Então ele refletia nas suas ações e nas suas palavras toda a grandeza de Deus. Mesmo assim, ele ainda mantinha o hábito de recolhimento para uma intimidade maior com o Criador. E ele nos mostrou isso. Nós não temos esse hábito. Nosso pensamento, ele ainda caminha muito na horizontalidade, muito nas questões materiais, que faz parte do nosso dia a dia, das nossas lutas. Então, nós temos que criar assiduidade, ou seja, constância, disciplina de oração. Todos os dias, aquela pessoa disciplinada mesmo, eu acordo, faço uma oração. Eu estou aqui de bobeira, faço uma oração. Veio um pensamento ruim, substituo por uma oração. Ou seja, estou sempre buscando elevar o meu pensamento para fluir dessa energia e aproveitar todo esse cabedal de luz que vem nos depositar sobre nós. Captar a luz do alto para iluminar o vale de sofrimento e da ignorância.
A oração não tem outro objetivo. Vou pedir para ganhar na loto. Pode pedir. Pedir, a gente pode pedir. Tudo é desejo, é poder. Só que você tem que imaginar que as orações mais materiais, elas são de vibração baixa. Então, elas vão ficar realmente aqui numa zona mais baixa. Mas se a gente puder elevar o pensamento em vontade, em desejos maiores, de ampliar mesmo, que eu possa ser instrumento de Deus, que o meu falar seja assim, preocupando com coisas assim mais transcendentais, mais espirituais, que nos compete como espírito, ou seja, o nosso melhoramento íntimo, essas são vibrações mais elevadas que vão alcançar os espíritos superiores. E nesse capítulo, nós vamos ver que Jesus fala o seguinte: antes de orar, se tens alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, porque a prece não lhe será agradável a Deus, se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. A gente vai ver que o perdão é uma das virtudes mais importantes, porque ele engloba o amor e a humildade. Então, é você se reconhecer tão pecador quanto e amoroso a ponto de se anular, a ponto de perdoar. Mas quando a gente fala de perdão, a gente vai ver que tem perdão, que são aquelas desculpas do dia a dia, que por hora a gente deveria gastar, empenhar muita energia nessas condições, para que quando seja necessário darmos um passo acima e formos a gente precisar desculpar alguém por alguma coisa muito grave que nos tenha acontecido, nós tenhamos capacidade. Então a gente começa com perdão pequenininho, esses do dia a dia, me ofendeu, me xingou, me fechou ali na esquina, me falou absurdos para mim, como assim? Falou o que queria falar. Essas coisas corriqueiras do dia a dia que nos machucam profundamente, mas que a gente já tem condições de processar e de elaborar, para que a gente possa futuramente, se a gente perdoar aqueles que em outras vidas nos ofenderam de forma ainda muito grave. Tem questões no perdão que vão exigir de nós muitas vidas, muitas e muitas vidas. Tem situações, por isso o esquecimento, a gente não lembra de todas as nossas vidas. Tem coisas que demoram a ser processadas por nós. Isso faz parte do nosso crescimento espiritual. Então, por hora, nos abstemos muito, nos coloquemos assim como atenção nossa mesmo nessas questões do dia a dia. Ah, Simone, mas eu já estou enfrentando uma dificuldade muito grande na minha vida que necessita de um perdão muito grande. Tenha a certeza de que você já é capaz de processar esse perdão. Se você chegou, nada que nos chegue é coisa que a gente não dá conta de resolver, de processar. Tudo que chega até você é porque o seu espírito já tem condição de processar. Aí ele vai colocar para nós que se eu tenho, então, o autoconhecimento, aí ele coloca, e como que nós... Eu vou voltar aqui só para vocês observarem. Vocês vão observar ali, eu esqueci de mostrar, a fotinha, o espelhinho está como? Sujinho. Por que eu tenho que, antes de orar, ele me pede para que eu perdoe o meu irmão? Ele pede para eu limpar o meu coração. O espelho é ali a face do espelho, Emmanuel vai colocar para nós como o nosso coração. Então, se eu não tiver um sentimento elevado, um sentimento de maior lucidez, como que eu vou refletir a grandeza do alto no espelho sujo? Então, como que eu vou pedir para ser perdoado se eu também não perdoo? Então, ele fala, antes de qualquer coisa, analisa realmente o seu coração. E se você tem alguma coisa ali que está mal resolvida, preocupe-se primeiro com isso. E ele vai fazer uma correlação conosco com aquele capítulo, reconcilia-te com o vosso adversário enquanto estáis a caminho, para que o vosso adversário não te coloque na prisão, não te mande, né, não te leve ao juízo, o juiz te condene, te coloque ali com o oficial e o oficial te coloque na prisão. Ele faz lá no Evangelho segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz essa correlação. Então, como que a gente limpa aquele espelhinho ali? Como que a gente se torna uma pessoa realmente com sentimentos mais puros? Iluminando os nossos sentimentos. Como que eu ilumino o meu sentimento? Aí a gente vai ter como resposta reconhecendo os nossos
verdadeiros adversários. E a gente tem o hábito... Aquele relógio está certinho? Mostramos assim. Mas não precisa preocupar. Não? Tá. Que eu tenho que contar uma história no final e eu pulei a história é boa. Então, ela vai resumir tudo. Então, eu fico de olho para contar a história com muita calma. Por isso que a gente vai assim, nesse... Ali nós temos um discípulo que chega ao mestre muito disposto a amar o seu irmão. Ele tem dificuldade ali de perdoar, ele tem dificuldade de entender o outro, ele tem uma dificuldade de relacionamento com o próximo. E ele chega até o mestre e fala, eu tenho hoje uma necessidade. Ele já tem conhecimento, já vê que a consciência já pende para esse lado, o corpo já pede para que ele realmente mude o sentimento, fala, como que eu faço isso? E o mestre vai responder, mas quem que é o outro? Joana de Ângeles vem trazer para nós que o outro sou eu. Exato. Aí a gente vai mais uma vez usar do espelho. Como eu não fico na frente do espelho toda hora observando o meu cabelo, se está do lado certo, se eu passei, né, a maquiagem direito, no caso da mulher, a gente não fica com o espelho na nossa frente o tempo todo. A gente tem o nosso espelho no outro. Então o outro, na verdade, é como se fosse eu. Para eu me conhecer, Deus coloca para nós o outro. Por isso os relacionamentos são muito importantes e por isso a gente não pode ficar em isolamento. Porque se a gente quer crescer e evoluir, eu só consigo crescer e evoluir através do outro. Mas por que esse outro é tão importante? Porque tudo aquilo que eu não enxergo em mim, aí eu estou falando do meu mundo íntimo, eu vou enxergar no outro. Eu vou refletir no outro. Então tudo aquilo que você pensa sobre o outro, é sobre você. Tudo aquilo que você fala sobre o outro é sobre você. É a projeção da sombra. Então, o outro, ele é extremamente importante. Ele fica sendo como se fosse um ser mágico para nós. Por isso que ele não é o meu adversário. Como a gente muitas vezes vai falar assim, nossa, a minha vida não dá certo por causa do meu chefe, que não me larga, não sai do meu pé. A minha vida não dá certo por causa dessa família, que não me ajuda em nada. Não é o problema com o outro. O problema do outro é só para você realmente entender que ele não é o seu adversário. Ele é simplesmente um espelho para te direcionar. Ó, e aqui você ainda está errando. Ó, aqui você tem que melhorar esse sentimento de impaciência aqui, ó, tem que melhorar. Esse sentimento de tolerância aqui está muito rebuscado. Vamos trabalhar um pouquinho mais. É a forma como eu me relaciono com o outro. Então, quem seria esse outro quando eu amplio o meu entendimento? Eu vou observar que esse outro, ele é assim como eu, filho de Deus. Jesus nos apresentou Deus como Pai. Se Deus é Pai, todos nós somos irmãos. Apesar da dificuldade imensa que a gente tem de entender isso ainda. Quem é o outro? Ele está em outro momento evolutivo. Se nós estamos no planeta Terra, nós estamos numa escola toda junta e misturada. Eu fico a imaginar do berçário, quem trabalha em escola vai entender, até a Universidade de Harvard, assim, aqueles tops assim, que a gente encontra pelo caminho. Então tem de tudo, e está tudo junto e misturado. Então entender que o outro, às vezes, no processo que eu falo, não faz o que eu quero, não é porque ele quer me irritar, é porque ele não entende da forma que eu entendo. Esse outro tem temperamentos e opiniões diferentes da minha, e está tudo certo. Faz escolhas diferentes das minhas, usa lentes diferentes, ou seja, a forma que ele enxerga o mundo não é como eu enxergo. E é muito interessante quando a gente coloca isso, eu colocar duas pessoas aqui e falar assim, o que você está vendo? As duas vão falar coisas diferentes sobre o mesmo ponto, porque cada uma vai falar daquilo que presta mais atenção, daquilo que entende como verdade, daquilo que entende como certo. E mesmo assim, cada uma vai descrever de um jeito, nenhuma das duas vai descrever o objeto. Porque a gente só fala das coisas do ponto de vista que eu enxergo. Então, eu não sei se ele é míope, se ele está enxergando com mais dificuldade, ou se o míope sou eu, que estou com dificuldade de entender e de enxergar certas coisas que o outro está tentando. Por isso, a gente não deve despender nenhum tempo em modificar o outro. Nos relacionamentos, a gente pega a parte que nos cabe modificar, a nossa parte, a do outro deixa com o outro. Que ele, com o tempo, vai enxergar o que ele precisa.
A gente não fica mostrando para o outro, isso é assim, a nossa verdade, porque esse é o nosso modo de enxergar o mundo. Então, o outro a gente resume a um irmão. Deixa a palavra adversário, que é aquela palavra que gera conflito, para outra situação. Se o outro, que eu aprendi que era o meu adversário, não é meu adversário, quem é meu adversário? Joana de Ângeles vai falar para nós que é a nossa sombra psicológica. É tudo aquilo que está escondidinho dentro de nós, que representa a parte oculta da minha personalidade, composta por, ela não é pequena não, conteúdos reprimidos, traumas, instintos não aceitos, sentimentos negativos, culpas, medos, desejos não assumidos. Todas as nossas vidas pretéritas, incluindo a nossa experiência no mundo animal, vegetal e mineral. Trata-se de tudo aquilo que o ego da pessoa não aceita como parte de si mesma e por isso rejeita, esconde ou projeta nos outros. Então, o meu adversário é tudo aquilo que está dentro de mim, que eu não consigo enxergar. Por isso que o outro é muito importante, porque eu vou julgar no outro. Como? Através de palavras, através de pensamentos, através de atitude. Se você já é capaz de observar uma atitude sua, que você não gosta, assim, nossa, falei aquilo de novo. Não queria ter falado, mas quando eu vi, já falei. Aquilo ali significa que você já reconheceu um adversário seu e já está iluminando ele, ou seja, já está trazendo ele para a consciência. A partir do momento que você identifica com um aspecto negativo seu, você já pode começar ali o processo de autoconhecimento e de trabalhando essa má tendência. Então, a partir do momento, prestando atenção na forma como você se relaciona com você e com os outros, você vai começar a identificar coisas que não são legais. Isso já mostra que você já é capaz de modificar aquilo. Nossa, eu me vejo todo dia muito impaciente, muito irritável. Então, eu já percebo que eu sou uma pessoa irritada. Então, por que eu fico irritada? Porque fulano faz isso. Opa, não é fulano. O problema não está nele, aí volta o dedinho, está em mim. Então, por que está esse problema aqui dentro? Eu sou irritado porque eu gosto de tudo no lugar. Por que você gosta de tudo no lugar? Porque eu gosto de ter controle da situação. A gente consegue ter controle da situação? Não. A vida ela é transitória, ela é passageira, eu consigo ter domínio de tudo. Deu para vocês entenderem o processo? Aí você vai elaborando, fazendo perguntas e achando as respostas. E você vai, de uma certa forma, digerindo esse sentimento. A partir do momento que você digere, ele deixa de ser sombra, e você trabalhando ele vai criando um hábito para diminuir aquele, a gente chama de automatismo, aquela condição que você faz de forma automática, e vai iluminando. Dessa forma, a gente vai diminuindo a sombra, aumentando a luz. A sombra é tudo aquilo que está no nosso inconsciente. Eles mostram para nós, no termo da psicologia, o iceberg como sendo o nosso espírito. Aquela parte de baixo ali, são os nossos conteúdos que a gente tem que trabalhar. Pouca coisa, gente. Não, né? Não dá para cuidar mais da vida do outro. É só para cuidar da nossa vida. Aquela parte de cima ali do iceberg é o que a gente já conhece de nós. Porque ali estão todas as nossas vidas pretéritas. Ali é o espírito completo. Então, de acordo com o que eu vou, através do outro, trazendo esses conteúdos do inconsciente para o consciente, ou seja, da minha sombra para a minha vivência, eu consigo iluminar, eu consigo trabalhar. Por isso que o autoconhecimento, ele é extremamente importante, porque ele vai nos ajudar a controlar essas más tendências. Com hábitos, com o estudo do evangelho, com a oração e com o serviço no bem. Esse é o tripé. O estudo do evangelho vai me ajudar a clarear a mente, a oração, voltando a minha mente a buscar essa força de Deus para que eu possa ser uma pessoa melhor e refletir isso no meio onde eu estou. E o serviço no bem seria a prática. Não adianta nada eu pedir para ser uma pessoa melhor, sentar e assistir Netflix. Tem que ir para o serviço, porque o serviço é o contato com o outro. Aí você vai ver se você está bom mesmo naquilo, se aquilo ali já é uma situação resolvida para você. Aí sim eu entendo o que Jesus quis dizer em João 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós,
pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Afirma o Evangelho que para Deus não existe nada impossível. Então, o que ele fala para nós? Que de acordo com o que nós estejamos recolhendo dos céus, ou seja, os sentimentos mais purificados, mais luz eu posso recolher. Se eu tenho mais luz, eu vou refletir. Então, o meu pensamento já vai ser, como Jesus depois afirmava para nós, eu e o Pai somos uno, no sentido de que o pensamento deles já era a mesma coisa, é o pensamento. Com o nosso pensamento mais equilibrado, com certeza as boas coisas, o reino dos céus realmente vai chegando para nós. Não precisa nem pedir, Deus sabe tudo que a gente precisa. Se a gente hoje pudesse pedir uma única coisa, a nossa reforma íntima, nosso autoconhecimento, a capacidade de olhar para dentro e reconhecer realmente essa nossa dificuldade. E aí nós chegamos na nossa história. Deu tempo ainda? Passei um pouquinho, mas vamos devagarinho para vocês entenderem bem. Essa história eu trago porque ela reflete muito tudo que eu falei com vocês, a necessidade da autotransformação. Está no livro Ressurreição e Vida, da médium Ivone do Amaral Pereira. É um livro onde tem várias histórias, para aqueles que não leram ainda. E a história que a gente vai trabalhar é o paralítico de Kiev. Essa história ela se passa na Rússia de 1865, aonde tinha ali muitas guerras. Essa Kiev é a mesma Kiev da Ucrânia hoje, aonde continuam as guerras. Olha que nada mudou. E esse livro foi escrito em 1940, 1950, mais ou menos. Então já tinha, olha, 200 anos atrás tinha guerra, aí ele foi escrito 100 anos depois, mais 100 anos, a guerra continua. As pessoas pouco estão aprendendo, pouco estão se movimentando. E nós vamos ver o personagem principal. Gente, a IA é um espetáculo, porque eu joguei na IA, eu fiquei assim, falei, Samir, minha menina, é tudo isso, assim. Ele chama, eu vou tentar falar o russo aqui, que meu colega me corrigiu, Dmitry Stepanovich. Essa coisa, essa beldade aí, ó. Ele era um capitão russo da Guarda Real, ele era conde, não era pouca coisa não. Moreno, foi o que eu julguei lá, moreno, olhos cinzentos, a imagem de um felino, e vivia com essa sobrancelha arqueada, aí passando a impressão de um homem muito rude. Ele tinha uma vaidade militar muito grande, ele foi convidado a trabalhar lá com o imperador, que a gente foi depois descobrir que é czar, mas ele não quis. Por vaidade militar, ele resolve ir para a guerra. Nunca se preocupou com o matrimônio, apesar das damas serem loucas com ele. Depois eu entendi. Essa parte no livro, quando você vê, gente, eu vou julgar todos os personagens agora na IA. Eu falei, gente, que espetáculo essa IA, trazendo para nós o que a nossa imaginação. Eu não imaginei um homem tão lindo assim, não. Espetáculo, falei, valeu. Então, o que ele fez? Ele resolve ir para a guerra. E na guerra, com o frio e a umidade intensa lá da Rússia, ele e muitos outros acabam adquirindo uma enfermidade muito grave. Então ele retorna para casa muito enfermo, tinha dinheiro, condições, posse, e resolve partir ali atrás de muitos médicos. Vai no início nas primeiras cidades ali próximas aonde ele morava, depois ele vai para outras cidades, vai para Paris, para Alemanha, 10 anos se passam, e nesse processo ele vai buscando realmente a melhoria dele enquanto enfermo, porque ele pensa assim, eu sou um homem tão poderoso, eu acrescentaria tão lindo, ele começa a pensar assim, como que um homem na minha situação, a providência vai deixar de lado? É claro que essa cura vai chegar. E ele começa realmente a empenhar todo o dinheiro, toda a energia dele atrás desses médicos. 10 anos se passam, a situação dele, ao invés de melhorar, só agrava. Ele fica, por conta da enfermidade, paralítico, carregado pelos serviçais para lá e para cá. Vocês imaginam paralítico em 1865, com toda dificuldade, mas como ele tinha posse, tinha muitos empregados. E ele, nessa paralisia toda, ele ainda tinha o socorro da mãe, que depois vem a falecer. Com o falecimento da mãe, que era a única pessoa que mais próxima a ele, que ele sentia mais intimidade, ele se sente a pessoa mais desgraçada do mundo. O pior ser humano. Entra hoje a gente chamaria de depressão profunda, resolve ir para uma mansão, o livro ainda fala mansão,
que ele tinha na zona rural. Porque no entendimento dele, ele já não queria ver mais ninguém. No início da enfermidade, ele ainda aceitava a visita dos amigos. Mas com o passar, ele foi ficando tão arredio, tão revoltado com a situação dele, que ele resolve ir para essa mansão na zona rural, porque, segundo o entendimento dele, os mujiques, que eram os camponeses da Rússia, mas que eram considerados escravos, ele falava assim, se os mujiques me verem nessa condição, pouco me importa, porque mujique nem é gente. O que me importa chegar lá do jeito que eu estou. Aí o autor belíssimo descreve a casa, a mansão como um lugar maravilhoso, onde toda pessoa passando por qualquer enfermidade teria ali as bênçãos da natureza para trazer luz no seu sofrimento, todo o aconchego do conforto, todos os empregados o tratando com extremo carinho, com extremo respeito, mas nada disso modifica a revolta e o humor desse Dmitri, desse conde, desse capitão. Por ocasião, num desses, como a gente chama assim, acasos da vida, que a gente já sabe que não é acaso, entra um menininho que tinha muito interesse em conhecer o patrão, para que depois fosse fofocar com os outros coleguinhas e falar sobre ele. Esse menininho entra, e quando ele vê ele discutindo com o pai dele, tratando o pai dele muito mal, com muita ignorância, sem querer o menininho fala, mas meu irmão também é paralítico e não tem esse mau humor todo não. Ele acha que o conde não escuta, só que o conde escuta e fala assim, o que foi? O que você está falando? Aí o menininho se pluma, estufa o peito, coisa de criança mesmo, corajosa, e fala, o meu irmão tem uma paralisia muito mais grave que a do senhor. Ele não mexe nem as pernas, nem os braços. E ele vive em pura alegria. Aí, ao invés dele xingar, ele fica curioso. Ele fala assim, quero ir lá conhecer esse menino. Ele fala assim, chama Ivan. Marca para o próximo dia, apesar do frio que fazia naquela época, já era inverno, ele resolve, carregado pelos empregados, ir visitar esse Ivan. Quando ele chega, ele encontra uma casa muito limpa, a mãe do menino tratando ele com muito carinho, um menino acomodado na cama, mas esse menino chamado Ivan tinha tetraplegia. Era do pescoço para baixo que ele não movimentava. Ele senta perto do menino, começa ali a conversar, e ele vai vendo uma doçura no menino que já começa a impressionar ele. Aí no final ele deixa um dinheirinho ali com o menino, né, para que o menino comprasse ali umas coisinhas para ele, como se fosse um agrado, porque o menino fala assim, o senhor acha que a minha situação é ruim? É porque o senhor não viu a situação, deixa eu lembrar, eu acho que o segundo é Tito, do Tito. O senhor tem que visitar o Tito para o senhor ver o que é uma situação ruim. Aí ele fica curioso, sai, pede os empregados para levarem até a casa do Tito. Parece quando você encontra aquelas doninhas que falam assim, eu tô passando pior que você. Sabe, quer contar uma desgraça maior? A ideia é essa do livro. Só que é romantizado e extremamente bem escrito. Vale a pena vocês depois debruçarem na leitura. Ele chega na casa do Tito e ele encontra ali um mendigo. Aí já é uma casa totalmente detonada, já não tem vidro nas janelas, aquele chão imundo, uma casa muito, muito pobre. Então tinha a miséria e ainda tinha deficiência. Aí ele encontra numa cama um rapaz que era paraplégico também, tetraplégico, não mexia nada e era cego. Só não era pior a situação dele porque ele vivia da caridade dos vizinhos que levavam comida e agasalho, apesar do frio imenso. Ainda punha fogo lá, a lareira, ainda mexia. Aí ele te contava com essa caridade do próximo, tanto que ao conversar ele recebe o chefe, né, o conde, e ele fala assim, não, meu senhor, eu sou uma pessoa muito feliz, porque apesar de tudo, olha a minha deficiência, olha a minha condição, não me falta nada. Deus tudo provê para mim. Ele entrega aqui para mim os meus amigos que não me deixam faltar nada, senão eu já teria morrido de fome e de frio. O senhor tem que conhecer mesmo, é o caso do Elias. Esse é de dar dó, porque esse sempre foi doente desde o início da vida dele. Ele foi doente, o que ele fazia? Depois, quando explodiu lá a oficina onde ele trabalhava, aí que danou-se. Aí ele resolve levantar e pede os empregados para levarem lá. Ainda era ali por ali na redondeza, apesar do frio. Os empregados falando, não, patrão, o senhor já se cansou muito hoje, vamos voltar para casa. Não, curioso, ele fala assim, eu já quero ir lá conhecer esse rapaz. Quando ele chega, ele encontra tipo uma fazendinha, um monte de bichinho aí tem gado, tem cachorro,
Aí ele fala, tem galinha, e parece que os donos da casa são os bichos que vêm recepcionar ele. Logo na entrada, ele vê uma senhora de 60 anos, cheirando a vodka, então meio alcoolizada. Aí ele pede para conhecer o Elias. Ela fala assim, aquele desgraçado tá ali no canto, ó, é meu filho. Eu nunca fui uma mulher de sorte, porque eu tive que cuidar dele desde que ele nasceu, que ele já não nasceu doente, e depois da explosão ele ficou tão ruim, mas tão ruim que só me dá trabalho. Aí ela vai, começa a reclamar muito da vida, fala que queria trabalhar para uma família rica, mas que ela se via presa ali com o filho, e que ela não tinha, estava ali amarrada naquela situação, não podia sair, porque senão ele, o que seria dele? E ela aponta para um canto, aí quando ele olha, ele vê um corpo de um homem de 40 anos, sentado numa cadeira de pau, sem nenhum conforto, perto de uma lareira, com alguns farrapos sobre o corpo, tiritando de frio, estava morrendo de frio, mas quando ele olha, ele vê, não é uma pessoa, porque o rapaz, ele era, além de paralítico, cego, mudo, surdo. Era uma coisa, pensa ali. Aí ele olha aquilo mexe no profundo da alma dele, de uma forma tão grande na sensibilidade, que ele começa a observar e ele continua conversando com aquela senhora muito mal educada, querendo saber mais coisas, mais informação do filho, e vai tentando assimilar tudo aquilo que ele estava vendo. Você imagina um homem de alta estirpe, muito rico, nunca saiu da sua gaiola de vidro, de repente se depara com tanta tristeza, com tanta dificuldade. Aí ela fala, não, mas a minha situação não é da pior, não. Tem piores. O senhor tem que conhecer o Kozlovski. Esse Kozlovski tem uma situação ainda muito pior, porque nem a mulher quis ficar com ele. A mulher tentou se matar. A mulher primeiro fugiu, não quis ficar com ele. Aí a polícia foi atrás, falou que ela tinha que ficar com ele, que era a ordem, que ela tinha que cuidar do marido enfermo. Sabe o que ela fez? Se matou. Eles falam que ele é até a reencarnação de um tal de Ivan Terrível. Aí a gente vai buscar na literatura, teve mesmo um imperador na Rússia muito, muito severo, muito mal e que fez muita maldade. Aí, só que esse Kozlovski morava do outro lado da aldeia. Aí fala assim, pô, essa viagem vai ter que deixar para outro dia. Vai para casa, reflete um pouco, no outro dia acorda cedo, pede para visitar o Kozlovski. Quando ele chega, a vizinhança já passa e fala assim, o senhor não pode entrar aí não. Aí fala assim, não, mas eu quero entrar. Aí vem, pela descrição, um anãozinho, um rapaz, pequeno porte, miudinho, muito pequenininho, recebe ele e fala assim, o que o senhor está precisando? O senhor quer deixar alguma esmola para ele? O senhor pode deixar comigo? Ele fala assim, não, eu quero entrar na casa, eu quero conhecer a pessoa que está lá dentro. Aí ele volta, pergunta se ele pode entrar. Quando ele retorna para o portão principal, que ele chega e fala assim, não, o senhor está liberado, o senhor pode entrar, porque o que acontece? A visita do senhor já era esperada. Aí ele entra. No que ele entra, ele vê no canto um homem disforme. Uma coisa assim, um monstro, porque ele era, além de cego e paralítico, ele era leproso. Já não tinham as mãos, com muita dificuldade se alimentava. Ninguém podia se aproximar por conta da lepra. Os empregados ficam segurando Dmitry no colo, você imagina os empregados ali hora e hora, e ali começa uma conversa. O paciente na hora agradece, fala assim, o senhor me lembrou os velhos discípulos da Casa do Caminho, que visitavam os leprosos, aqueles que acompanhavam Jesus e nos traziam seus ensinamentos. Aí o Dmitry já fica com o olho meio arregalado, fala assim, mas o senhor conhece essa história dos discípulos de Jesus? Ele, como não? Se eu não conhecesse essa história, a minha vida não teria significado. Justamente essa história, enquanto eu tive olhos para ler, eu me debrucei no estudo do Evangelho, e essas histórias é que me permitem estar aqui vivo e passando pelo que eu estou passando. E além de tudo, eu ainda conheci um filósofo, um cientista, chamado Allan Kardec, que me falou do mundo dos espíritos. E ele me explica muito bem. Aí ele fala, mas como que você tem acesso a todas essas informações? Ele falou assim, me chegaram jornais, o meu assistente, o meu amigo, chamo de amigo, começa a escrever para essas revistas, eles vão me mandando os livros, enquanto eu tive capacidade, eu fui devorando essa doutrina celeste, essa revelação do mundo celestial. Aí ele vai contando ali,
Dmitri despede dele, agradece por tudo, retorna para casa, já não era mais o mesmo. Já tinha saído a campo, já tinha saído no serviço ao próximo. E ali ele retorna e cai num choro enorme, compulsivo, forte. Ele chora pelos outros. Ele chora por Ivan, atencioso, meigo, apesar da tetraplegia. Ele chora por Tito, mendigo e cego, mas risonho e certo do amparo de Deus. Por Elias, inteiramente paralítico, cego, mudo e surdo, servido por uma mãe odiosa sem qualquer sentimento de compaixão. E Kozlovsky, o leproso filósofo, a super-humana desgraça iluminada pelo clarão da revelação celeste. Chora por si, pela sua revolta, por não reconhecer as bênçãos que Deus dava a ele em cada dia. Se organiza, sai em viagem junto com a moça que o assistia e o seu empregado que o assistia diretamente, viajam, vão até uma proximidade dentro da Rússia mesmo, um rapaz que estudava o espiritismo, chega lá, ele começa a se debruçar na revelação dessa doutrina, e ali Allan Kardec já tinha falecido, ele toma realmente consciência, começa a estudar, até que numa das reuniões mediúnicas, ele tem acesso à mãe, o espírito da mãe aparece, né, se comunica com ele e fala que a enfermidade dele era de ordem psíquica, que não era para ele ficar gastando energia com aquilo, que ele era para cuidar dos outros, que era para ele cuidar das pessoas, das crianças que estavam órfãos, do velho que precisava de cuidado, dos outros enfermos, e que ele realmente se dedicasse a isso, que só isso faria com que ele fosse melhorar um dia, porque tudo dele o problema estava dentro dele. Não adianta fazer mais nada, buscar mais nada. Ele realmente retorna, modifica o seu modo de ser e de agir com os empregados, funda um hospital. O livro, a história vai terminar com ele já andando de muleta, ele consegue aos poucos ir retornando os seus movimentos com o filhinho nos braços e a bela esposa ao lado. Ou seja, nós precisamos realmente mudar o nosso mundo interior. Se tivermos algo para pedir, primeiro o hábito de orar todos os dias, a toda hora, elevar o espelho da nossa mente a essa grandeza, a esse Pai amoroso que nos acolhe e nos atende a todo e qualquer momento. Depois buscar, através do serviço ao bem, realmente a nossa transformação moral. Aí sim, tudo o que pedires, a gente realmente vai receber. A doutrina espírita vai ensinar que provas e expiações são oportunidades de aprendizado e resgate. O sofrimento não é castigo, mas é um instrumento necessário de aprendizado para nós. Termino a minha história aqui. Agradeço a todos pela paciência, pela bondade que me permite estudar, trazer. Eu tenho observado que quanto mais eu falo, mais eu aprendo. Então, a primeira beneficiária sou eu mesmo. Então, agradeço de coração pela oportunidade. Boa noite, um abraço a todos.